Graça e paz, meus irmãos, para a glória de Deus. Chegamos na manhã de mais um dia e eu espero, viu, em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar depois dessa palavra gloriosa. Estamos nessa campanha gloriosa, né, irmãos? 21 dias de renúncia, né? Onde nós estamos renunciando algo que nós gostamos, né? Eu, particularmente, estou tendo uma experiência maravilhosa com Deus no mundo espiritual. Viu? Através dessa campanha 21 dias de renúncia, né? Libertação financeira, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Olha, todo mundo quer ter essa liberdade, essa independência. Perdão. Essa independência financeira. Todo mundo quer ter essa independência, né? Olha só. E era algo que Deus, ele queria, através de Ageu, trabalhar na vida do povo. Trabalhar na vida desse povo. Esse povo escolhido. Por quê, pastor? Olha só. Esse povo estava preocupado, né? Com a vida exterior, né? Com o templo exterior, né? Com as suas casas, né? Com as suas famílias, com as suas vidas, né? Mas não estava preocupado com a sua vida espiritual, né? Com o templo do Espírito Santo. Esse povo não estava preocupado com a casa de Deus, né? Havia um déficit, né? Na vida desse povo, né? Esse povo não estava se preocupando, né? Com a casa de Deus, né? E trazendo para os dias de hoje, muitas pessoas não estão se preocupando com a sua vida espiritual, com o templo do Espírito Santo. E nós precisamos nos preocupar, irmãos, com a nossa vida espiritual, né? Então, Deus, ele começou a usar o profeta Ageu para instruir esse povo, né? Aplica o teu coração nos seus caminhos, né? Aplica o teu coração nos seus caminhos, né? Como vocês podem se preocupar, né? Em forrar a casa de vocês, em proteger a casa de vocês, enquanto a minha casa está destruída, está necessitada, né? E trazendo para os dias de hoje, né? Não se preocupe só com o exterior, né? Se preocupe com o seu interior, se preocupe com a sua vida espiritual. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, nos últimos dias, porque assim, a amizade não vai nos levar a lugar nenhum, viu? A amizade não vai nos levar a lugar nenhum. O que vai nos levar à salvação, à vida eterna, é a presença de Deus na nossa vida. E é algo que nós devemos lutar e buscar incansavelmente, é a presença de Deus. Nós necessitamos de cuidar do templo do Espírito Santo. Cuida do templo do Espírito Santo. Regue ele com oração, com jejum, com rogos, com súplica, com meditação na palavra, né? Sede constante e sempre abundante na obra do Senhor, né? Regue a sua vida espiritual, sabe? Não é sobre amizade, não é sobre conhecimento, é sobre intimidade, né? O evangelho é sobre intimidade. Com quem, pastora? Com Deus. Com Deus. O evangelho é sobre intimidade, né? E cada dia essa palavra tem falado profundamente ao meu coração, né? Profundamente ao meu coração essa palavra, ela tem falado, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos nos preocupar com o templo do Espírito Santo. Se preocupe com a sua vida espiritual, se preocupe com a sua salvação, se preocupe com o seu nome escrito no livro da vida, é isso que importa. É isso que importa, porque todas essas coisas são passageiras. As conquistas que nós temos, elas são passageiras. Porque para onde nós vamos, para a glória de Deus, nós não podemos levar nada disso. Nada disso. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Deus, ele queria extrair do povo, essa necessidade,
de ter a presença de Deus, sabe? De ter a presença do Senhor, de ter o Consolador. Nós precisamos extrair de dentro de nós essa essência, irmãos, né? Esse desejo de ter a presença, de ser guiado por Cristo, né? De ser guiado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ser conduzido pelo Espírito Santo, fazer aquilo que o Espírito Santo quer que nós venhamos fazer, porque fazer aquilo que a gente quer é muito fácil, mas e fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus é uma tarefa difícil, porque para fazer a vontade de Deus a gente tem que ir contra, né? Nós precisamos ir contra aquilo que a gente gosta, a gente precisa ir contra aquilo que a gente quer para fazer a vontade de Deus. E a instrução de Deus para o povo aqui foi única: aplicai o vosso coração nos seus caminhos. Aplica o coração nos seus caminhos. E os seus caminhos precisam ser direcionados por Cristo, né? Nossos caminhos precisam estar em Cristo. Isso é tremendo, irmãos. Olha só. E para vós, tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, né? E esta casa há de ser, essa casa há de ficar deserta, né? Essa casa estucada, essa casa preparada, né? Ela há de ficar deserta, né? E aí ele diz assim, ó: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos seus caminhos. Aplica o vosso coração aos seus caminhos. Coloca o seu coração nos seus caminhos. Por quê? Porque essa casa estucada, essa casa preparada, sabe? Essa casa é chique, essa casa vai ficar deserta, viu? Essa casa vai ficar deserta. Então, olha, aplica o teu coração nos seus caminhos, né? Deus, ele começa a usar Ageu para instruir esse povo, né? E ele começa a dizer: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não saciai-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe o salário, recebe em um saquetel furado. E Deus queria que essa situação que o povo estava vivendo ali fosse mudada. Mas para isso, o coração do povo precisava ser aplicado nos seus caminhos. Deixa essas casas estucadas. Não se preocupe com essas casas estucadas, porque essas casas estucadas, elas vão ficar vazias, viu? Elas vão ficar vazias, essas casas estucadas. Se preocupe com a vida espiritual de vocês. Cuide da saúde espiritual, viu? Edifique a sua vida, prepare os seus caminhos, né? Para um encontro com o Mestre, porque esse encontro vai acontecer, né? Esse encontro vai acontecer. Era isso que Deus queria do povo, uma mudança. Talvez é isso que Deus, ele quer de você nessa manhã, uma mudança. Deus, ele quer que você aplique mais o teu coração nos seus caminhos, viu? Respire Cristo. Caminhe com Cristo, viva em Cristo, viva em Cristo. Todas essas coisas são passageiras. Não se prenda a nada disso, viu? Não se prenda a nada disso. Confie a sua vida, a sua casa, a sua família ao Senhor. Porque quando a trombeta tocar, quando a trombeta soar, você sabe para onde você vai e quem te espera, viu? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Cultive a sua vida espiritual. Cuide da vida espiritual da sua casa, da sua família, viu? Não se preocupe com as casas estucadas. Não. Se preocupe com a sua vida espiritual. É muito mais importante. Que Deus em Cristo vos abençoe. Compartilhe essa palavra. Louvado seja Deus. Na metade desse dia eu retorno e vou orar pela sua vida. Não se preocupe com as casas estucadas. Não se preocupe. Se preocupe com a sua vida espiritual. Que Deus em Cristo vos abençoe.